Vamos prosseguir então na subseção 15 da Central de Indisponibilidade de Bens. A Central Nacional de Disponibilidade de Bens, CENIB, funcionará no portal eletrônico publicado sob o domínio www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado perpétua e gratuitamente pela ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, na Central Registradores de Imóveis, sob contínuo acompanhamento, controle e fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça e dos juízes corregedores permanentes. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, é constituída pelo Sistema de Banco de Dados Eletrônico, DBMS, e será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e também por órgãos da administração pública, desde que autorizados em lei. As indisponibilidades de bens determinadas por juízo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deverão imediatamente ser cadastradas na Central, CENIB, vedado encaminhamento de ofício ou mandado em papel a esta Corregedoria Geral ou aos oficiais de registro de imóveis. Então é tudo eletrônico. Quando se tratar de disponibilidade de imóvel determinado, não todos os bens do devedor, mas daquele imóvel específico, a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, com a indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, endereço do imóvel e número da matrícula. As solicitações encaminhadas para comunicações genéricas de indisponibilidade, ou seja, de todos os bens do devedor, a oficiais de registro de imóveis oriundas de autoridades judiciárias e administrativas, deste e de outros estados da federação, serão devolvidas aos respectivos remetentes com a informação de que, para tal desiderato, devem utilizar o sistema a hora instituído ou fazê-lo de forma específica, diretamente à serventia de competência registral, indicando o nome do titular de domínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula, salvo quando enviadas por membros dos tribunais superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, para expedição de comunicado no portal do extrajudicial. Os cancelamentos e as alterações relacionadas com a ordem de disponibilidade comunicadas por este órgão até 31 de maio de 2012 serão regularmente recepcionadas e publicadas no portal do extrajudicial. Então, até lá, se utilizava, a recepção e publicação no portal do extrajudicial. Após, o advento da Central Nacional de Disponibilidade de Bens, passou a ser todas eletrônicas e diretamente digital nelas. A consulta CENIB será obrigatória para todos os notários e registradores do Estado, no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, nos termos da lei. Ou seja, sempre que o tabelião for lavrar uma escritura ou o registrador for registrar, ele tem que tirar o rastro da Central de Disponibilidade de Bens com certificado digital, ICP Brasil. E também quando houver o registro, de sociedades simples, de cota de sociedade simples, no RCPJ também é obrigatório. A consulta Central Nacional de Disponibilidade de Bens, CENIB, será obrigatória para todos os notários registradores do Estado no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, nos termos da lei. Os oficiais de registro de imóveis verificarão obrigatoriamente, pelo menos na data de abertura e encerramento do expediente, se existe comunicação de indisponibilidade de bens e farão a importação dos dados XML ou impressão do arquivo para o respectivo procedimento registral. As serventias que optarem por solução de comunicação via web service estão dispensadas da verificação continuada, atendidas as determinações e normas técnicas de segurança, utilizadas para a integração de sistemas definidos pela Central Registradores de Imóveis. As ordens de cancelamento de indisponibilidade permanecerão disponíveis na Central Registradores de Imóveis e serão prenotadas mediante solicitação do interessado. Protocolado título representativo de direito contraditório deverá ser comunicado ao interessado a existência de averbação de indisponibilidade e a pendência de ordem de cancelamento não averbada. Ou seja, primeiro, com o testamento não se tira, se inibe, não se consulta rastro de indisponibilidade. Nas escrituras em que imóveis tenham ordem de indisponibilidade, o tabelião pode até lavrar o ato, mas ele tem que mencionar isso e de que isso poderá impossibilitar o registro da escritura. Por sua vez, o registrador de imóveis ele só pode registrar após essa baixa, ele não pode praticar o ato, com pendência de uma cientificação futura. Os emolumentos devidos pela averbação de indisponibilidade, lembra, essa averbação é sem valor econômico, serão pagos quando da efetivação do cancelamento direto ou indireto da constrição, pelos valores vigentes à época do pagamento. As ordens de cancelamento da indisponibilidade deverão ser prenotadas de imediato, nas hipóteses de não incidência ou de gratuidade de emolumentos decorrentes de decisão judicial. Então, se não houver
incidência de emolumentos ou ordem judicial expressa de gratuidade, ou prenotar imediatamente, puxado à central e prenotar. Se não for o caso, tem que guardar o pagamento. O acesso para inclusão, cancelamento ou consulta pormenorizada de ordem de indisponibilidade somente poderá ser feito com a utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora oficial credenciada pela Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, CP Brasil, e dependerá de prévio cadastramento no órgão utilizador. A consulta simples será livre e poderá ser feita em caráter individual por qualquer pessoa. As requisições de informações e certidões, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custos e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei. Ficarão condicionados ao pagamento das despesas às solicitações de entidades privadas. Para afastamento de homonímia e proteção da privacidade, os cadastramentos e as pesquisas da Central Nacional de Disponibilidade de Bens, CNIB, serão feitas exclusivamente a partir do número de CPF ou CNPJ. Então, para evitar homonímia, a consulta vai ser sempre pelo CPF ou CNPJ. Os registradores de imóveis deverão, antes da prática de qualquer ato de alienação ou oneração, proceder à consulta base de dados da Central Nacional de Disponibilidade de Bens. Os oficiais de registro de imóveis deverão manter registro de todas as indisponibilidades em ficha do indicador pessoal, livro 5, ou em base de dados informatizada, offline, ou por solução de comunicação via web service, destinado ao controle das indisponibilidades e consultas simultâneas com a de títulos contraditórios. Verificada a existência de bens no nome do cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição. Então, pelas normas, a indisponibilidade eu averbo na transcrição. Repetindo, pelas normas. Ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Caso não figure do registro o número do CPF ou do CNPJ, a averbação de disponibilidade somente pode ser feita desde que não haja risco de se tratar de pessoa homônima ou pessoa, então, com homonímia. Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por indisponibilidade, deverá o oficial, imediatamente após o registro da aquisição, promover a averbação da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. Então, eu registro, vamos supor, a compra e venda, e já a verba de disponibilidade. Não tem que consultar ele, olha, tá, vou tornar o seu bem disponível. Não. Fica essa ordem de disponibilidade na central, assim que a pessoa, alvo dela, registra o bem, nesse caso, então, em seguida, entrará a indisponibilidade, independentemente da prévia consulta do adquirente. Após a averbação da indisponibilidade na matrícula, o oficial de registro deverá cadastrá-la no sistema, em campo próprio, para essa informação. Os mandados judiciais de indisponibilidade genéricos ou que determinem a indisponibilidade de qualquer bem imóvel que tenham sido prenotados no termo do provimento CG 17.1999 e CG 26 de 2010 e cujas prenotações ainda se encontrem prorrogadas no aguardo de ulterior deliberação judicial, poderão ser registrados no livro de registro de disponibilidades e serão averbados nas respectivas matrículas, passando-se a qualificação de eventuais títulos com direitos conflitantes protocolados posteriormente, observada a ordem de prioridade. Caso a serventia não opte pelo registro no livro de registro das indisponibilidades, que é antes da central, deverá manter prorrogação da prenotação e o controle referido no parágrafo 2º do artigo 12, sem prejuízo do imediato lançamento das averbações nas matrículas. As indisponibilidades averbadas no termo do provimento CG 13 de 2012 e CNJ 39 de 2014, então você também tem que ler o provimento 39 de 2014 do CNJ, e na forma do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 8212 de 91, que é a penhora em decorrência de crédito da União, da Fazenda Nacional ou de suas autarquias, a penhora do bem para esses créditos já gera automática indisponibilidade de bens. Nesse caso, então, essas indisponibilidades não impedem a inscrição de construção judicial, assim como não impede o registro de alienação judicial do imóvel, desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade. É possível a venda do imóvel disponível? Sim, nesse caso, desde que a alienação seja judicial, desde que seja oriunda do próprio juízo que determinou a própria indisponibilidade, ou que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência dessa alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa que foi dada ciência da execução. Ou seja, um outro juiz vai dizer, eu estou ciente da indisponibilidade, mas esse crédito é privilegiado, por exemplo, e ele pode ser, por ordem judicial, ser alienado.
subseção 16 das informações estatísticas. Para a gente arrematar esse bloco. Para a formação de índice, indicadores oficiais de registro deverão informar eletronicamente até o dia 15 de cada mês a Central Registradora de Imóveis os seguintes dados relativos ao mês anterior. Então, tem até o dia 15 do mês seguinte, vai informar os dados do mês anterior. Para os procedimentos de intimação de alienação fiduciária, tem que colocar o número de procedimento iniciado, número de purgação da mora ocorrida em cartório, número de procedimento cancelado por desistência do credor, paralisado ou cancelado judicialmente, averbação de consolidação realizada em nome do credor fiduciário, valor do débito indicado na intimação expedida pelo oficial de registro, com discriminação se trata de financiamento habitacional ou não, valor do débito apurado em cartório, nome do credor fiduciário. Então, são as informações estatísticas abastecidas à Central Registradores. Para os casos de incorporação em instituição de condomínio, o número de incorporação registrada, o número de instituição de especificação de condomínio registrada e número de matrículas abertas. Para loteamentos e demais parcelamentos, número de loteamento registrado e número de matrículas abertas. Para retificações de registro, número de processos iniciados, número de retificações deferidas e negadas, número de processo enviado para a via judicial, número de processo paralisado ou cancelado. Para os processos de uso capião extrajudicial, número de processos iniciados, número de uso capiões deferida e negada, número de processos enviados para a via judicial, número de processos paralisados ou cancelados. A ARISP ficará responsável pelo armazenamento, proteção, segurança e controle de acesso aos dados sobre operações imobiliárias, fazendo de modo a omitir qualquer informação que, porventura, lhe forem encaminhadas sobre a identificação das pessoas nelas envolvidas. O sistema de recepção de informação para a produção de indicadores estatísticos deverá atender no que couber as normas relativas aos módulos de correção online. Iguais informações ficarão disponíveis ao IRIB. As informações estatísticas conjunturais e estruturais relativas ao mercado imobiliário e as operações de crédito serão processadas de conformidade com os dados remetidos pelas unidades de imóveis, de forma a possibilitar sua consulta unificada e permitir ao Banco Central do Brasil o acesso às informações necessárias ao desempenho de suas atribuições legais, desde que anonimizadas, ou seja, com a segurança de não deixar vazar dados pessoais desses usuários. Então, todos os cartórios abastecem esse módulo de informações estatísticas para aqueles interessados, em especial para permitir ao Banco Central do Brasil o acesso a essas informações anonimizadas com todos esses dados estatísticos. No próximo bloco, a gente vai falar de um tema muito interessante que certamente vai cair na prova, que é a uso capião extrajudicial. Até lá!